Câmara contraria a decisão do STF e mantém mandato de Carla Zambelli. E você vai ver também. Mais de 1 milhão de imóveis segue sem energia elétrica após vendaval em São Paulo. E ainda, engavetamento mata motorista de ônibus e deixa 37 feridos na Dutra. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir juntos os destaques desse dia 11 de dezembro. A Câmara dos Deputados descumpriu uma ordem judicial e rejeitou a cassação do mandato de Carla Zambelli. Apesar de uma sentença da Suprema Corte que a condenou a 10 anos de reclusão, a parlamentar que está presa na Itália segue na função. Vamos ver. Foram 227 votos a favor, 170 contrários e 10 abstenções. Para a cassação, seriam necessários 257 votos. A medida seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal, por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A sentença, de 10 anos de prisão, se tornou definitiva e sem possibilidade de recurso em junho. Normalmente, as condenações criminais, quando não são mais passíveis de recurso, como foi o caso de Zambelli, levam à suspensão dos direitos políticos. Assim, a pessoa fica sem a possibilidade de votar ou de se candidatar a cargo eletivo enquanto durar a pena. Com isso, a decisão dos deputados cria um impasse que envolve a interpretação da Constituição. Por isso, o tema pode voltar a ser discutido pelo STF. Os deputados entenderam que a deputada poderia permanecer no cargo. A situação se assemelha à ocorrida com o ex-deputado federal Nathan Donadon, em 2013, que foi condenado pelo STF, mas teve o mandato preservado pelos colegas da Câmara. Além disso, o resultado contrariou a recomendação da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou por 32 votos a 2 a recomendação de perda do mandato. Os ministros do Supremo acataram os argumentos da Procuradoria-Geral da República, de que Zambelli atuou em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos na base de dados do Conselho Nacional de Justiça, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Na outra ação, Zambelli foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pela perseguição armada a um apoiador do presidente Lula, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. O projeto antifacção que visa combater o crime organizado no Brasil foi aprovado no plenário do Senado. O texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados e foi endurecido antes da aprovação. O texto foi batizado de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado e prevê até 60 anos de prisão para chefes de facções, que terão de cumprir pena em presídio de segurança máxima. Foram 64 votos a favor, não tiveram votos contrários. O texto do relator no Senado, Alessandro Vieira, reformulou a proposta aprovada pela Câmara em novembro. Em vez de criar uma nova legislação para punir membros de grupos criminosos, ele propõe atualizar a já existente lei das organizações criminosas. A mudança era um pleito do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que enxergavam na opção adotada pela Câmara uma brecha jurídica para beneficiar criminosos. O relator retomou no texto a diferenciação proposta pelo governo para organizações criminosas, facções e milícias, propondo níveis diferentes de penas. A proposta também acaba com visitas íntimas para presos provisórios ou condenados como membros desses grupos. O relator modificou e retirou uma série de pontos que, na avaliação técnica de seu gabinete, são inconstitucionais, como o fim do auxílio-reclusão e a proibição para que presos provisórios votem nas eleições. A proposta cria o marco legal de combate ao crime organizado e aumenta a punição,
estabelecendo até 60 anos de prisão para lideranças e com possibilidade de agravantes e dificulta a progressão de regime para membros de grupos criminosos. Além disso, o projeto propõe que a infiltração de grupos criminosos na gestão de instituições financeiras poderá ter pena ampliada. E também prevê que chefes de facções e milícias terão de cumprir as penas em presídios federais de segurança máxima. E a Câmara dos Deputados decidiu suspender por 6 meses o deputado Glauber Braga, em um processo que pedia a cassação do mandato do parlamentar. Em protesto na casa, ontem o deputado foi retirado à força da cadeira da presidência na mesa diretora. Aliados do deputado Glauber Braga buscaram apoio de integrantes do Centrão em prol da pena alternativa. Dessa forma, articularam a aprovação de uma emenda que pudesse alterar a punição de perda de mandato, o que foi defendido por parte do Centro. Durante a votação da suspensão, partidos da oposição se dividiram. O vice-líder do PL, deputado Bibo Nunes, chegou a orientar que o partido votasse pela punição menor, afirmando que eles não teriam votos para garantir a cassação. Acabou destituído da vice-liderança pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante. O resultado teve 318 votos a favor da suspensão, 141 votos contrários e 3 abstenções. O pedido de abertura de procedimento contra o deputado foi apresentado após o parlamentar protagonizar embates físicos com o membro do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, e o deputado Kim Kataguiri, um dos fundadores do movimento, em abril do ano passado. Glauber e Costenaro discutiram verbalmente em um dos anexos da Câmara. O desentendimento evoluiu para empurrões na tentativa de retirar à força o militante das dependências da casa. O confronto atingiu o ápice quando Costenaro fez insinuações sobre a mãe de Braga, que estava doente. Os dois acabaram tendo que prestar depoimento no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara. Na terça-feira, o deputado foi retirado à força da cadeira da presidência na mesa diretora, após se negar a deixar o local em protesto contra o processo de cassação contra ele. Antes disso, o deputado do PSOL já havia ocupado uma comissão, por mais de uma semana, em greve de fome. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar havia aprovado uma proposta de cassação de Braga, mas os deputados no plenário decidiram pela punição menor. Um dia após a passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado de São Paulo, cerca de 1,5 milhão de imóveis amanheceram ainda sem energia elétrica nesta quinta-feira em São Paulo. De acordo com a Enel, a capital paulista permanece como uma das áreas mais afetadas, com 1 milhão de clientes sem luz, o equivalente a 18,06% do total. Após as fortes chuvas e ventos de quase 100 km por hora que atingiram todo o estado de São Paulo, população enfrenta falta de luz há 24 horas em diversos bairros, como Ipiranga, Centro, Moca, Vila Prudente, Campo Limpo, Lapa e Pompeia, que foram os mais atingidos na capital e no interior e na região metropolitana. Diversos municípios também registram altos índices de interrupção no fornecimento. Em Embu Guaçu, 100% da cidade equivalente a 22.800 e 74 imóveis ficaram sem energia até o início desta quinta, quando os indicadores mostraram a retomada do serviço em 37,04% da área. Outros municípios seguem enfrentando o problema, entre eles Cotia, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Itapevi. No ABC paulista, o total chega a mais de 203 mil imóveis sem energia, o que representa 16,34% das unidades atendidas. O destaque é para Santo André, com 72.481 imóveis afetados, que equivale a 20,14%, e São Bernardo do Campo, com 59.351 imóveis, representando 16,37%, respectivamente, a segunda e a terceira cidade, com o maior número de clientes sem energia, atrás apenas da capital paulista. A Enel disse que deslocou 1.500 equipes ao longo do dia
para atuar no restabelecimento do fornecimento. Mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado desde o início do problema. Além do apagão generalizado, os ventos causaram uma série de ocorrências emergenciais. O Corpo de Bombeiros registrou 1.300 chamados relacionados à queda de árvores. E os vendavais também atingiram aeroportos. Mais de 340 voos foram cancelados entre quarta-feira e amanhã de hoje nos dois principais aeroportos de São Paulo, após as rajadas de vento que atingiram o estado. Vamos conferir. No aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, 227 voos foram afetados, com 181 cancelamentos na quarta e 46 somente na manhã desta quinta. Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, entre a quarta-feira e a madrugada desta quinta, 61 chegadas e 56 partidas foram canceladas, totalizando 117 voos impactados. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, os ventos fortes foram causados por um ciclone extratropical que atinge as regiões sul, centro-oeste e sudeste do país, e provocaram alerta meteorológico em 9 estados. A expectativa é de que as condições melhorem entre esta quinta e sexta-feira. Apesar dos transtornos, a AENA informou que o aeroporto de Congonhas permanece aberto para pousos e decolagens nesta manhã. A Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, também informou que as operações funcionam normalmente hoje. E olha só, um acidente entre 6 veículos matou uma pessoa e deixou 37 feridos na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no interior de São Paulo. O engavetamento nesta madrugada envolveu 4 caminhões, um ônibus e um carro. De acordo com os bombeiros, o motorista do ônibus morreu no local. E entre os feridos, 32 tiveram lesões leves e 5 tiveram ferimentos moderados. Houve, inclusive, na manhã de hoje, foi identificado um vazamento de combustível na pista. A via foi interditada totalmente, gerando pelo menos 10 quilômetros de congestionamento. De acordo com a concessionária Rio-São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 3 da madrugada no quilômetro 107, sentido Rio de Janeiro. E ainda não há informações sobre a causa do acidente. E você vai ver a seguir: Venezuela denuncia Estados Unidos por furto de navio petroleiro. E agora na sua tela a vista da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Os termômetros marcam 30 graus por lá. Redação Hit volta em instantes. Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um ataque aéreo contra um hospital em Mianmar. O país vive um momento de tensão com a ofensiva realizada pela junta militar, que convocou eleições para o fim de dezembro. Um funcionário local detalhou que o ataque realizado por um avião militar atingiu o Hospital Geral de Mraukyu, no estado de Rakhine, oeste do país, na fronteira com Bangladesh. Este é um ato desumano, vil e violento. O Conselho Militar, que vem perdendo a guerra há muito tempo, tem inveja do povo. Eles atacam o povo em retaliação à sua derrota. Eles dizem que realizarão eleições em 28 de dezembro. Mesmo agora, eles estão matando pessoas brutalmente, então não tenho nada a dizer. Nenhum porta-voz militar comentou o ataque contra o hospital. A junta militar intensificou os bombardeios desde o início da guerra civil em Mianmar, depois que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado em 2021, que encerrou uma década de democracia no país. Os militares marcaram eleições para 28 de dezembro, apresentando a votação como uma saída para os combates. Mas os rebeldes prometeram impedir a realização da votação nos territórios que controlam e que a junta luta para reconquistar. O estado de Rakhine é controlado quase totalmente pelo exército Arakan,
uma força separatista de minoria étnica ativa muito antes do golpe militar que derrubou o governo civil da líder democrática Aung San Suu Kyi. E a Venezuela denunciou o que chamou de roubo descarado de um navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, em meio à mobilização militar americana no Caribe, de acordo com um comunicado da chancelaria venezuelana. O governo americano enviou em agosto uma flotilha de navios e aviões de combate ao Caribe, com o argumento de lutar contra o narcotráfico. Mas o governo venezuelano considera que as manobras buscam derrubar o presidente Nicolás Maduro e se apropriar das reservas de petróleo do país. Até agora, o destacamento militar não havia afetado a atividade de navios petroleiros. O presidente Donald Trump confirmou que a guarda costeira deteve um grande petroleiro. O governo venezuelano reagiu. A chancelaria do país afirmou: a Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional. O governo venezuelano afirmou ainda que comparecerá perante todas as instâncias internacionais existentes para denunciar o que qualificou de um grave crime internacional. O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo, apesar das sanções internacionais contra os dois países, detalhou a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, em uma mensagem na rede social X. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a cidade de Rio Branco, no Acre. A cidade de Rio Branco possui uma população de cerca de 400 mil habitantes, sendo a maior cidade em população do Acre. O nome da cidade é uma homenagem a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, um advogado e diplomata que foi essencial no acordo entre o Brasil e a Bolívia, através do Tratado de Petrópolis, que incorporou o território do Acre ao Brasil. É reconhecida como cidade verde devido aos inúmeros parques e atrativos relacionados à floresta amazônica. Antes de encerrar, vamos com uma câmera ao vivo de Rio Branco. Por lá, os termômetros marcam 29 graus. E a cidade é a segunda capital mais antiga da Amazônia Ocidental brasileira. Em Rio Branco existem teatros tradicionais como o Cine Teatro Recreio, Teatro Plácido de Castro e os da Biblioteca da Floresta Marina Silva. Temos também o Museu da Borracha, que tem um acervo que reúne peças de arqueologia, paleontologia, história e coleção de manuscritos, além de documentos referentes à história do Acre. E outro ponto turístico é a Casa dos Povos da Floresta, que imita um tipo de cabana indígena e retrata a história de ribeirinhos seringueiros e também dos índios. E está localizada dentro do Parque da Maternidade. Bom, e é com essas belas imagens que eu encerro esta edição. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima quinta-feira a todos e até mais!